Não, vocês me ligaram. Eu tô retornando a sua... eu estava. Sou eu. Isso. Você é a mesma pessoa com quem eu estava falando? Fala sério, eu não tenho nenhum número de protocolo. Quando a mamãe era solteira, aos 20, isso custava centavos. Era só colocar uma moedinha e tudo bem. Mas agora tem que botar uma nota na máquina para pegar um cartão, para botar na outra máquina. Ai, merda! O porão inteiro está inundado. Pois é, a água que vai até o joelho. Aquelas merdas de ginástica do Bento que ele nunca usa. A lavadora e a secadora. Estou numa lavanderia agora. Pode... Só um minutinho. Olha, tem um botão aí, um botão vermelho. Pedi. É um botãozinho bem pequeno. Não chora, amor. É um botãozinho vermelho. Meu Deus, empurra com uma caneta, sei lá. A tela apagou. Perfeito, vai reiniciar, ok? Olha, eu tô no carro agora, dá pra fazer uma mamadeira? Eu vou chegar em casa em... Sam? 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 Papai! Cadê o meu pai? Sam? O que está acontecendo? Papai! Sam! Cadê você? Ele subiu da cadeirinha! Ele estava aqui! Ele estava aqui! Sam! Cadê você, Sam? Sam! Cadê você? Eu não estou entendendo! Por favor, chama a polícia! Chama logo a polícia! Sam! 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 90, qual é a sua emergência? Ele simplesmente sumiu. Pelo amor de Deus, me ajuda. 90, qual é a sua emergência? Com a sua emergência. Tentando resolver o problema. Nos anos 90, uma série de livros escritos por Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, intitulada Deixados para Trás, trouxe o tema do arrebatamento bíblico para o mundo pop e fez com que muita gente que sequer tinha contato com os textos bíblicos se interessasse pelo tema. Mesmo sendo tratado por diversos teólogos de renome como má ficção e péssima teologia, a série de 12 livros vendeu mais de 65 milhões de cópias pelo mundo, além de originar filmes e seriados. De qualquer forma, o arrebatamento ele continua sendo um mistério para muitos cristãos que fundamentam suas convicções muito mais no achismo do que na teologia cristã propriamente dita. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para tanto eu recebo aqui meu primo, amigo e irmão em Cristo, Daniel Oliveira. Fala aí, Dan. Fala, família Resistência. Mais uma vez um prazer estar participando aqui. Hoje tendo o prazer de estar gravando com o pastor Diego, né? E sempre um prazer estar com o Rodrigo, né? O nosso querido host. E a gente espera ser útil, né? Para dar uma luz aí nesse assunto tão curioso, né? E ao mesmo tempo tão polêmico dentro da igreja brasileira, mas com coragem a gente vai conseguir falar hoje. Muito bom, muito bom. E corroborando aí o spoiler que o Daniel já deu aí pro nosso ouvinte, tá aqui conosco também hoje para fechar o time, reverendo Diego Cozendei, o meu pastor, meu amigo, meu irmão em Cristo. Um prazer estar contigo aí também, meu irmão. Prazer é meu. Que Deus abençoe a todos. É sempre uma alegria, né? A segunda vez que eu participo do Resistência, desse programa. Sim. E é um prazer, um privilégio grande, né? A gente vê que esse ministério é um ministério que Deus mesmo levantou, né? A gente estava falando agora há pouco, 90º episódio, né? E a gente tem esse privilégio de participar. Para mim é uma alegria ver que o ministério do Reino de Deus ele vai além das portas da igreja, e o Resistência tem mostrado muito isso, né, ao longo desse tempo aí, que é fora dos muros da igreja. E eu tenho o privilégio de ter o Rodrigo como ovelha, como parceiro, como líder na igreja e vê-lo desenvolvendo esse ministério aí há tanto tempo. Legal, cara. Obrigado pelas palavras, um prazer saber, né, que você tem essa consideração com o programa. Para quem ouve a gente aí, o Diego participou do episódio 73, o episódio sobre atualização bíblica.
E o link está no post aí. Se você quiser ouvir depois, fica à vontade. Uma das minhas séries favoritas, particularmente, se chama The Leftovers. Vocês conhecem? Já ouviram falar dessa série da HBO? Ih, rapaz, não conheço não. Não? É engraçado assim, que é uma série que eu gosto bastante. Quem assistiu gostou bastante, mas a maioria das pessoas não conhece, né? É uma série assim, premiada lá dos anos 2014, se eu não me engano. E ela conta a história de como que os deixados para trás, e não tem relação com o livro, né? Sobrevivem aqui na Terra após um evento global onde 2% da população mundial simplesmente desapareceu, sem deixar rastro da noite para o dia, né? Então, assim, seja o evento bíblico ou não, no caso dessa série especificamente, é fato que muitos eventos que estão registrados no livro de Apocalipse, eles chamam a atenção até mesmo de quem não se define como cristão, né? Gerando inclusive muitas obras de ficção, né? Quem gosta aí de filme, série, literatura, sabe que tá recheado, né, de obras com essa temática, né, de coisas baseadas no livro de Apocalipse. Mas o assunto hoje é o arrebatamento, especificamente, né? E eu queria saber de vocês, por que, na opinião de vocês, esse tema causa tanto fascínio? Quer começar aí, Diego, como convidado nosso? Sim. A palavra Apocalipse, né? E aí eu vou começar aí por essa palavra, depois chego no arrebatamento. A própria palavra Apocalipse, que vem lá do original, depois que significa revelar, significa descobrir, significa trazer às claras aquilo que está oculto. Essa palavra tomou uma conotação depois que o livro de Apocalipse foi escrito, né? E depois de todas as milhares de interpretações, várias interpretações que a gente encontra, é que virou essa coisa meio obscura. Então, o Apocalipse como a ideia do final dos tempos, o Apocalipse como a ideia de uma guerra entre o bem e o mal. Mas a palavra Apocalipse em si, ela significa trazer às claras aquilo que está oculto, é revelar, né? E traz essa revelação sobre coisas futuras, sobre coisas presentes, sobre coisas futuras. Entender como o apóstolo João, né, escreveu o livro de Apocalipse, o tipo de literatura, que é uma literatura específica, a literatura apocalíptica, né, de revelar coisas que vão acontecer. E em certo sentido que aconteceram e que estão acontecendo, isso causa fascínio. O ser humano, ele quer descobrir as coisas que vão acontecer, né? Ele tem interesse em saber do futuro. Você vê o ser humano buscando em vários meios, né? Existem pessoas que buscam nas cartas, buscam em tarô, buscam em vidência, e a gente encontra até dentro do meio evangélico aquelas revelações, aqueles que estão em busca de revelações aí, embora isso possa ser até tema para outra resistência, né? Para outro podcast, mas o Apocalipse, ele gera esse fascínio de descobrir. E aí, quando você trata de um evento que vamos dizer assim, um evento que resume toda a esperança do cristão, o arrebatamento, porque todo cristão, ele espera a volta de Jesus. Se há um cristão que não espera a volta de Jesus, ele não é um cristão de verdade, ele não entendeu a mensagem. Então, esse fascínio em relação ao arrebatamento porque trata dessa esperança, né? Da nossa esperança como filhos de Deus. Significa o fim do sofrimento. É uma coisa extraordinária você pensar assim, pô, eu nunca voei, né? Assim, a gente já voa de avião, de alguma coisa, mas você vai voar, você vai ser elevado às alturas, né? A gravidade não vai ser um problema para você. E aí a gente começa a viajar nessas coisas, pensar na sublimidade disso, nesse evento grandioso, imaginar você participando disso, né? Então, sim, isso com certeza desperta interesse, e como você bem falou, Rodrigo, no início aí, desperta interesse não somente dos cristãos, mas de quem não é cristão. Que história é essa de um monte de gente sumindo ou sendo elevado às alturas, né? Isso desperta com certeza interesse, mas no nosso caso como cristão, e aí eu quero citar Tito, capítulo 2, verso 13, quando ele fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Né? Por isso que nós temos esse fascínio, essa grande esperança, bendita esperança na volta de Jesus.
Amém. É engraçado assim que esse fascínio para o cristão deveria ser uma coisa boa, né? Como você falou, né? A expectativa da redenção de todas as coisas, né? Da salvação, né? Da conclusão da obra a obra de Deus nesse plano, deveria trazer realmente esperança. Mas para quem não crê, o livro de Apocalipse, ou o fim dos dias, né? Vamos dizer assim, é sempre uma coisa terrível, né? É catástrofe, é guerra, nunca retratado de uma forma legal, é sempre de uma forma assim pesada, né? E você falava aí da questão de que vidente não passa fome, né? Porque as pessoas estão querendo saber, né? Do seu futuro, né? Eu penso que o ser humano, ele é curioso por natureza, né? A curiosidade faz parte da nossa natureza. E além disso, ele quer se sentir no controle do seu destino, né? Ele quer sempre se sentir senhor do seu destino. Então, assim, ele empreende esforços no sentido de saber o que vem amanhã, o que o amanhã reserva para ele, né? Exatamente. E muitas vezes ele não se volta para aquilo que é real, ele se volta para mitos, se volta para achismos e tal, e vida que segue, né? Mas é isso. E você, Daniel, como é que você pensa essa questão? Você concorda com o Diego a respeito do fascínio do Apocalipse e do arrebatamento? Discorda? Como é que você pensa aí? Sim, a gente vive hoje numa realidade, né, como o pastor Diego falou, que o cinema, né, abraça conceitos apocalípticos ainda que equivocados, né, de guerra, destruição em massa e etc. Sempre levado para um... Tipo, até ver o filme Armagedon, né, que era da queda do meteoro, que não tinha nada a ver em si com o livro de Apocalipse, né? O que estava acontecendo no filme era outra coisa, né? Embora meteoros, abalos cósmicos, o livro de Apocalipse vai entrar nesse assunto, mas usaram a questão do Armagedon, que é uma batalha no livro de Apocalipse, para um meteoro que ia se chocar com a Terra. Então existe muito esse fascínio, né, que o Apocalipse traz por causa de ele trazer a conclusão, né, de certo modo, o fim dessa realidade que a gente conhece para o começo da nova realidade do reino de Deus, e traz todo esse fascínio. E fora a questão do arrebatamento, né, que, né, a gente pensar num evento dessa grandiosidade que vai atingir de ponta a ponta do mundo, né? Não vai ter um lugar do mundo que esse evento não vai alcançar. Então gera aquela expectativa, né? Fora aquela sensação de que não tem aviso, né? Não sabe quando vai acontecer, então fica aquela expectativa. É hoje? É amanhã? É enquanto a gente está gravando o cast? Será que a gente vai conseguir chegar no final do cast? Porque Cristo pode voltar? E então cria toda essa expectativa da gente poder estar gravando, pensando nessas coisas, né? Do arrebatamento, da saída da igreja como um todo. Cria, né, essa expectativa dentro do ser humano, e até em quem não crê, né? Porque mesmo que as pessoas não tenham conhecimento mais aprofundado, você falar que um dia vai ter um evento a nível mundial e que pessoas vão ser retiradas do mundo, né, na cabeça de qualquer um, chega a ser meio fantasioso para os que não creem, né? Algo assim muito fora da realidade daqueles que não têm crença no poder de Deus, né, na atuação de Deus na história. Daqueles que duvidam de tudo que Deus já fez na história, né? Chega a ser um evento curioso. Sobrenatural. Sobrenatural, isso. O melhor termo para usar é esse. Então, com certeza, traz toda essa atenção, né? Nós cristãos ficamos assim, né, nessa expectativa, né? De até, embora a Bíblia vá dizer que vai acontecer, a gente não tem todos os detalhes. Então a gente quer ver esse momento, né? e estar passando por esse momento, né? Que é o mais importante. Quando a gente fala especificamente de arrebatamento, a minha percepção me mostra que a série de livros deixados para trás, como eu disse lá no começo, ela formulou uma percepção do arrebatamento, assim, bem específica, né, assim, muito criticada por alguns teólogos e tal, como eu disse, mas ela tem, acredito eu, que ela tem seu valor de pelo menos trazer o assunto à tona, né, assim, como eu disse, na cultura pop, né. E vocês têm conhecimento desses livros? Vocês leram algum desses livros? Vocês têm alguma opinião formada sobre essa série de livros deixados para trás? Ou não? Eu já li os livros, não. Né? A gente conhece, lê alguma coisa, com certeza a gente lê pessoas que leram, né, escreveram sobre, mas uns filmes eu assisti, por exemplo, dessa mesma temática, um dos filmes que assisti foi Megiddo, né? Foi um dos primeiros que lançaram na época, e depois veio a série toda.
né? E a temática pega esse lado sensacionalista, ou melhor dizendo, sendo mais específico, dispensacionalista, né? em que trata de toda essa ideia, é muito físico, né? É muito literal, né? A visão dessa perspectiva. Então, você imaginar, até eu lembro fazer um trabalho na carceragem, a gente cantava um louvor que até tem uma melodia bonita, uma letra interessante, mas que era completamente nessa visão do filme Deixados para Trás. Uhum. Porque ela fala, o rei está voltando, mas ele fala de avião sem os pilotos, Uhum. né? Então, várias situações, várias pessoas que estavam ali, e aí, de repente, elas não estão mais, né? Então, ele fala dessa questão, o rei está voltando, mas as pessoas sumiram, não estão mais presentes. Então, é dentro dessa perspectiva bem literal, né? Você estava cantando isso na cadeia, mas em que condição você estava na cadeia? Só pra gente... Obrigado. Não, mas eu falei que estava fazendo um trabalho na carceragem. O trabalho que eu estava fazendo lá é de capelania, né? De repente era de limpeza, não sei. Eu só não falei que era de capelania, né? Mas tá certo. Obrigado aí. É bom esclarecer, né, cara? É verdade. É sempre bom deixar claro. E você, Dan, você tem contato com essa parte mais pop do arrebatamento? Então, na década de... Acho que foi ali para 90 entre 2000, né, que esses filmes começaram a fazer, né, sucesso. Eu lembro da febre do todo mundo falando, né, dos livros e dos filmes. Eu lembro de ter passado por essa fase, mas eu nunca me interessei, né, por assistir os filmes. Mas eu conheço o conteúdo do que colegas falaram, de ler coisa na internet sobre o livro, mas eu parar mesmo para ler o livro ou assistir o filme, eu nunca parei, não. Nunca nunca me chamou meu interesse, até porque eu já tinha uma formação, um pensamento formado em relação, então nunca me interessou. Mas eu peguei a onda, né? Via o impacto que esse filme trouxe na minha geração ali, né? Entre 90 e 2000, né? Final dos anos 90 para o ano 2000, que o filme ficou bem popular. Inclusive tem um clássico, Daniel, que eu sei que você, como fã de Nicolas Cage, deve gostar, mas ele fez uma versão também, né, do Deixados para Trás, né? Fez. Eu sei que ele fez, mas eu também não vi. Eu gosto do Nicolas Cage, mas... O que Nicolas Cage não fez, né? Eu tô lembrando aqui, parece que eu assisti esse filme, não tô lembrando o nome do filme. É uma versão mais moderna é uma versão mais moderna dos Deixados para Trás. Só que com o Nicolas Cage no filme. Cara, essa visão é a visão dispensacionalista, né? Sim. Tem até um curta-metragem também que foi bem, bem famoso na época, assim, no YouTube, em animação. Mostra as pessoas na rua, né? Fazendo as coisas, trabalhando, atravessando a rua no sinal e tal. De repente começa a dar uns flashes, assim, e as pessoas começam a sumir, desaparecer e tal. E aí a câmera fica lenta, aí mostra que é um anjo vindo, pegando a pessoa e levando ela pro céu. E aí fica todo mundo ali olhando, né, aturdido, assim, com aquela situação toda e tal. E aí aparece uma pessoa correndo, assim, tipo assim, e eu, né? E eu fiquei, né? E tal. Aí começa a chorar quando você dá conta e tal. Então, assim, eu até acredito que a série de livros, também não li todos, acho que eu li um livro ou dois lá no começo, né, quando começou a bombar. Mas quando a gente pega esses filmes, especificamente séries e tal, como a gente vem falando, eles usam essa visão dispensacionalista, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente trazer para o ouvinte quais são as visões teológicas mais conhecidas a respeito do arrebatamento. Eu acho que isso pode ajudar a trazer luz sobre o tema. Mas para quem está ouvindo a gente, Diego, e não conhece Bíblia, não assistiu os filmes, não assistiu as séries, não assistiu nada disso, não tem a menor noção do que a gente está falando, traz um parecer do que é o arrebatamento em si, o evento arrebatamento. Me permita, Rodrigo, voltar, antes de falar do arrebatamento, falar da onde surgem essas visões. Legal. Essas interpretações, eu penso seria importante para a gente poder falar do arrebatamento. Então, em Apocalipse, capítulo de número 20, né, o apóstolo João, no verso 3, ele fala que depois que
desceu o anjo do céu que tinha na mão a chave do abismo, do grande abismo, e ele fala, prendeu Satanás por 1000 anos, né? E aí, logo em seguida, ele fala, no verso número 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo, né? Então, lá no verso 5, a gente lê, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E aí ele vai falando essa linguagem dos 1000 anos. E aí o que a gente aprende nisso aí a respeito das interpretações do livro de Apocalipse? Todas elas partem desse pressuposto dos 1000 anos. O que são esses 1000 anos? São literais? São espirituais? Não são literais? Como é que eles funcionam? Então, a partir daí que vem toda a interpretação. E tudo vai girar em torno se Jesus volta antes de 1000 anos, se Jesus volta depois de 1000 anos. Tá? Então, isso é importante. E aí vai o arrebatamento, entra o arrebatamento. Todas as visões, todas as linhas de interpretação do livro de Apocalipse acreditam no arrebatamento. Todas elas. A questão é onde o arrebatamento se encaixa nessa cronologia aí de fim dos tempos, né? O arrebatamento, então, é quando Jesus volta, né? E ele ainda está descendo dos céus, e antes dele chegar à terra, Jesus não chega a pisar na terra, né? No chão, mas antes ele chegando, os mortos ressuscitam, né? Os mortos vão ressuscitar. Quem é de Jesus ressuscita com um novo corpo e vai encontrar-se com Jesus, vai sendo elevado às alturas nesse momento, né? Então o arrebatamento nada mais é do que quem está morto vai ressuscitar e vai ser elevado às alturas para o encontro com o Senhor. Quem estiver vivo vai ser transformado num piscar de olhos, né? Porque precisa ter um corpo glorificado para estar com Jesus, e vai, vou dizer assim, vai voar até o encontro com Jesus nos ares, né? E quando a Bíblia fala nos ares, é na atmosfera do planeta Terra. Interessante, cara. Legal. Mais ou menos isso, né? O arrebatamento, então, é quando na volta de Jesus nós vamos ser elevados. Eu estava pensando, né, nessa cena, né? E algo semelhante que a gente encontra na palavra foi o que aconteceu com Jesus, né? Jesus estava falando com os discípulos, enquanto ele despedia dos discípulos, ele foi elevado às alturas. E os anjos falam ali em Atos, né? O mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar, do mesmo modo. Vai voltar. Né? Por entre as nuvens. E assim vai ser com a gente, né? Com os cristãos. Quando Jesus voltar, quem estiver vivo vai ser transformado e vai ser elevado às alturas. Nesse sentido, essa visão aí do filmes deixados para trás, né? A diferença é que eles acreditam, e aí talvez eu já esteja adiantando alguma coisa, tá, Rodrigo? Não, de boa. Mas a gente pode voltar. Porque existe a palavra arrebatamento, mas alguns acabam usando também, por acreditar em 2 momentos de arrebatamento, do rapto secreto da igreja. Então, a gente não acredita no rapto secreto da igreja. A gente que eu falo, os amilenistas, né? Os teólogos reformados e tal. Então, você tem o rapto secreto da igreja, que é nessa linha do filme Deixados para Trás, Megiddo, né? Essa linha que é a linha dispensacionalista. Mas o arrebatamento em si é a igreja sendo elevada às alturas, glorificada para estar com Jesus para sempre. Então, cara, eu acho que a gente pode entrar, como a gente vinha falando da questão da cultura pop, né? A gente pode entrar já de cara nessa questão dispensacionalista, né? Que é o que trata esse tipo de filme, de série, né? Então, como o pastor Diego falou, a série de livros, né, do Deixados para Trás, ele tem uma forte ligação com a interpretação do livro de Apocalipse de linha interpretativa do pré-milenismo dispensacionalista, né? E o pastor Diego ele citou o texto de João 20, mas também tem uma ligação com o texto de Apocalipse 20, do verso 4 ao verso 6, quando fala da ressurreição
Desculpa, Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs sobre ele o selo, para que não mais enganasse as nações até que se complacem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja por pouco tempo. Vi tronos, e neles se sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O pré-milenismo dispensacionalista, ele usa esse texto de Apocalipse 20 e uma referência a essa primeira ressurreição como sendo um evento literal e uma ressurreição literal dos mártires do Evangelho. Então, segundo essa visão, a ressurreição, na visão pré-milenista dispensacionalista, existem 3 ressurreições diferentes. A primeira é dos crentes, na segunda vinda, que no caso seria essa vinda secreta de Cristo para arrebatar a sua igreja, antes da grande tribulação, e dos judeus depois dos 7 anos de tribulação e dos incrédulos ao final do milênio. Então, na visão dispensacionalista, antes da tribulação ocorrer, Cristo arrebata a sua igreja. Tipo, cristãos, gentios do mundo todo vão ser arrebatados. Na tribulação, quem vai passar pela grande tribulação na visão do pré-dispensacionalismo? Quem vai passar? Vão ser os judeus, que vão voltar todos para a Terra Santa. Os cristãos nominais, aquilo que eles chamam dos cristãos não verdadeiros. Estavam na igreja, mas não eram verdadeiros salvos, não tinham uma vida santa, etc, etc. Uhum. E esses vão passar pela grande tribulação, os 7 anos, vivendo no reino do anticristo, e etc, etc. E depois desses 7 anos, Cristo volta com a igreja e estabelece o milênio literal, onde ele governa em Israel por 1000 anos. Aí ele tranca Satanás lá no capítulo 21, segundo a interpretação, a sequência do capítulo, o versículo 7 de Apocalipse 20. Satanás fica preso, Cristo vai reinar por muito tempo, aí vai ter uma grande conversão dos judeus, muitos gentios que não creram antes, nessa visão, vão ter uma oportunidade de crer novamente durante o reinado de Cristo, e no final do milênio, Satanás é solto uma última vez para se reunir com toda a galera que não creu e não se submeteu ao reinado de Cristo, e loucamente eles partem para atacar os judeus na Terra Santa e todo mundo que estiver reunido lá em nome de Cristo. E aí vem o fogo do céu, o julgamento final, e Cristo vence finalmente, vem novo céu e nova terra, etc, etc. Então, o Deixados para Trás, ele parte muito dessa linha dispensacionalista, o pré-milenismo dispensacionalista, porque também existe o pré-milenismo histórico, que embora tenha várias similaridades com o dispensacionalismo, em outros pontos ele é mais, poderia dizer assim, mais bíblico, ele é mais objetivo nos pontos bíblicos, e até mais sensato em relação à ressurreição, a milênio, mesmo que divirja um pouco aí do amilenismo. Então, dentro desse pré-milenismo dispensacionalista, a gente pode responder algumas perguntas aí para quem está preocupado, com o arrebatamento. Em que período ele ocorre? Então, na verdade, nessa visão, ele ocorre antes da grande tribulação. Certo. Quem fica tem consciência do que ocorreu? Dentro dessa visão vai ter. Sim. Vai perceber o que aconteceu, Vai perceber que as pessoas sumiram. Embora o arrebatamento da igreja seja secreto, nessa visão parece que ninguém vê, a igreja simplesmente some, as pessoas vão perceber a ausência de milhões de pessoas que vão sumir de uma hora para outra. E até os cristãos que ficarem também, Isso. teriam ideia do que aconteceu. Tipo Vingadores Guerra Infinita, quando Thanos estalou o dedo. Nossa, e as pessoas sumiram. Que referência, cara. Eu acho que se encaixa, É por isso que eu trago pastor de vez em quando aqui, entendeu? Mas uma boa alusão. A sua sorte, Daniel, é que o pastor Diego gosta muito de Marvel, então tá tudo em casa. Tá bom. E uma terceira pergunta, dentro dessa visão, dessa primeira visão que a gente viu, há uma segunda oportunidade para quem fica para trás? Então, esse reinado milenar de Cristo, que eles levam como literal, depois da tribulação, Cristo estabelece um reino em Israel,
nessa visão, parece que Cristo vai abrir uma oportunidade para os que ficaram. Eles vão ter que se submeter ao reino de Cristo, etc. Mas parece que, segundo essa visão, por causa da retirada da igreja, a graça, o Espírito Santo, o pastor Diego aí que é mais estudado, se eu estiver falando besteira aqui, me corrija. E se tiver algum dispensacionalista ouvindo o nosso cast, também me perdoe, né? A gente estuda mais a linha teológica que a nossa igreja defende, né? A gente procura entender os outros pontos, então, claro que eu não vou falar com 100% de razão da linha teológica que a minha igreja não defende, né? Que é o ponto de vista que a minha igreja não adota. Então, nesse reinado milenar de Cristo, parece que vai haver uma oportunidade, né? Tanto que nessa visão há uma conversão dos judeus. Há só um impasse se os gentios vão crer ou não, porque parece que a igreja, a retirada da igreja do mundo, no caso, seria a igreja gentílica. O que ficaria seria a segunda chance para os judeus, de eles se arrependerem e crerem em Cristo. Então, em teoria, parece que gentios não creriam, mas tem outra, eu baixei uns materiais aí de defensores da crença, não sei o quê, e parece que também, assim como os judeus vão ter uma segunda chance, gentios que estarão vivos no mundo também vão ter oportunidade de crer, se submetendo ao reinado de Cristo. Meio que contrariando tudo aquilo que a gente fala da Bíblia, né? Porque a volta de Jesus parece, na Bíblia, ela é decisiva, né? Ou você estava com ele ou você não estava. Ele vem para te resgatar, né? Mas a gente vai entrar isso lá em outro, quando a gente estiver falando do amilenismo. Mas nessa visão parece sim ter uma segunda chance. Ainda que o foco todo ainda esteja mais para os judeus. Saquei. Complementando isso aí que o Daniel está comentando, a visão dispensacionalista, né, só dessa narração que o Daniel fez, você já percebe vários pontos, muitas coisas, né, e assim, que são até complicadas. Você vai encontrar até divergências entre dispensacionalistas em alguns detalhes. Por exemplo, dentro desse período da grande tribulação, que a igreja está no céu com Cristo, que aí nesse primeiro, antes da grande tribulação, é o rapto secreto da igreja, né, que seria esse primeiro arrebatamento. No período de 7 anos de grande tribulação, já não tem mais o Espírito Santo, como Daniel falou, não tem a graça, não tem o Espírito Santo. Então cada um vai ser salvo, cada um vai ter que salvar a si mesmo pelas suas próprias obras, por uma vida de retidão, por uma vida de fidelidade. E assim, os seus méritos, né? Não vai ter. Por que eu estou falando isso? Porque diz que não tem a presença do Espírito Santo para poder convencer o pecador. Então, se não tem a presença do Espírito Santo, se alguém chega à salvação, chega por ele mesmo, né? Pela própria condição dele. E aí, nesse segundo momento, quando Jesus volta, sim, há esse outro arrebatamento desse povo que se converteu e que salvou a si mesmo nesse período da grande tribulação. Aí depois vem o estabelecimento do tempo de 1000 anos, né? E no final, depois desses 1000 anos, uma batalha. Então você percebe quase que 3 arrebatamentos, você percebe umas 3 vindas de Jesus, praticamente. E aí você encontra muitas dificuldades nisso de enxergar tudo isso no texto bíblico, né? E aí a gente encontra também o pós-milenismo. O pós-milenismo é uma interpretação que surge depois dos grandes avivamentos, né? Quando a gente começa a pensar no contexto em que o pós-milenismo surgiu, a gente até compreende, né, os teólogos que pensaram dessa maneira, que imaginaram e enxergaram dessa maneira. Imagina que você está olhando para o mundo e vários lugares do mundo estão experimentando grandes avivamentos. Um grande número de pessoas estão se convertendo. E eles imaginaram, olha, o evangelho vai alcançar o mundo inteiro. E aí o evangelho alcançando o mundo inteiro, muitas pessoas, o mundo inteiro se convertendo, vai haver paz. Vai haver tranquilidade, né? O mundo vai realmente alcançar um período de equilíbrio, de paz e tranquilidade. E é onde eles chegaram a esse entendimento, que depois desse período de paz, porque aí olhando para o livro de Apocalipse, você percebe que Satanás ele está preso, ou seja, o poder dele, né, foi cerceado, foi tirado.
E aí, depois desse grande período de paz, que alguns tratam como literal, seria o quê? O milênio, né? 1000 anos literais, e outros tratam como uma demanda mais espiritual, ou seja, por um grande período de paz, porque o mundo ouviu o Evangelho, porque um grande número de pessoas se converteram e o Evangelho produz essa mudança. Então, depois, quando o mundo estiver em paz, aí Jesus volta. Jesus volta para estabelecer o estado eterno. Então, esse pós-milenismo ele surge dentro desse aspecto. Aí, neste caso, o arrebatamento, né, que é o nosso tópico aqui, o arrebatamento ele vai acontecer depois, no final desse período de paz. Se assimila nesse sentido um pouco com a visão até amilenista, ou seja, o arrebatamento acontece quando Jesus volta e ele é visível. A diferença é que eles entendem que depois de um grande período de paz é que Jesus voltaria, o que não se harmoniza, por exemplo, com a visão de Jesus quando ele fala no sermão escatológico em Mateus 24, que fala se aqueles dias, né, falando da grande tribulação, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos seriam salvos. Então vão ser dias difíceis, dias de lutas, né, dias de grande tribulação, e o pós-milenismo não vê assim. Mas por isso que eu trouxe esse contexto um pouco histórico, né, de quando ele surge, porque havia grandes avivamentos naquele momento, né? Então eles entendiam que a paz iria alcançar o mundo inteiro e Jesus então voltaria depois desse período de paz. Então, se a gente fosse responder aí as mesmas perguntas que a gente fez na primeira, a questão do pós-milenismo, período em que ele ocorre, depois de 1000 anos de paz, né, no final, sim. Né? Pergunta-se quem fica, tem consciência do que ocorreu, sim, né, porque ela se dá na volta de Cristo. Isso, exato. No final. E se há uma oportunidade para os deixados para trás, não existem deixados para trás, né? No pós-milenismo, não. A volta de Jesus é sinônimo de consumação. Muito bom. Posso só fazer uma observação para o pós-milenismo? Pode, claro. Baixei um livro no site monergismo.com falando sobre a visão... .com? Que site é esse, gente? Eu baixei um livro um livro pós-milenista, né? Controle-se, Daniel, controle-se e retome o raciocínio. Eu baixei um livro no site monergismo.com do ponto de vista pós-milenista, contrapondo o dispensacionalismo. E o interessante do pós-milenismo é que o pós-milenismo em relação à besta, tudo que acontece em Apocalipse 13, né? A besta do mar, a besta da terra e até os eventos, né, da destruição do templo de Jerusalém, o anticristo, etc. O pós-milenismo tem uma visão preterista. Na visão do pós-milenismo, tudo que se referia à besta, ao anticristo e à grande tribulação aconteceu nos dias da destruição do templo em Jerusalém e com a perseguição da igreja pelo imperador Nero. Então eles olham para o anticristo de Apocalipse 13 e eles colocam tudo no Império Romano. Nero é o anticristo e a grande tribulação é a destruição do templo de Jerusalém. Então eles têm essa visão benéfica do futuro, porque Apocalipse 13 já aconteceu, o Apocalipse 20 vai falar sobre o reinado de Cristo, então e a prisão de Satanás, eles têm essa visão do crescimento do evangelho, não só influenciando a igreja, mas influenciando o mundo como sociedade, influenciando países, governos, reinos, né, nações, interferindo até politicamente, né? As pessoas vão ser boas, os governos vão trazer benesses para a humanidade, porque todo mundo vai estar seguindo o evangelho. Então, por isso que tem essa visão. Claro que existem os que não se arrependem, os que não aderem a esse reino de Cristo, que não aderem ao Evangelho. Mas esses que vão ser julgados no final, quando Cristo voltar definitivamente. E outra coisa que o pós-milenismo e o amilenismo têm em comum, essa é uma visão espiritual do reino de Cristo não literal, no sentido de Cristo reinar num país, de Cristo reinar em Jerusalém. Eles têm uma visão espiritual, né? Esse reino de Cristo, esse milênio na visão pós-milenista é um reino espiritual, mas que afeta o mundo como um todo, e não somente a igreja. E é aí que o amilenismo e o pós-milenismo divergem um do outro. E também em relação ao Apocalipse 13, né? Mas aí quando a gente for falar do amilenismo, a gente dá mais detalhes. Show.
Diegão, então faça as honras pra gente aí, cara. Traz aí o que a visão calvinista pensa a respeito do arrebatamento, né, através do amilenismo. Traz aí para o nosso ouvinte aí qual a definição de arrebatamento segundo essa linha teológica. Sim, então, no amilenismo, a gente não entende, embora esse prefixo "a" aí, né, não significa que nós não acreditamos no milênio. Né? Nós entendemos o milênio, mas não entendemos o milênio como um número literal. Por exemplo, você interpreta o livro de Apocalipse olhando para o todo. Se você ler logo no início, quando João tem a visão de Deus, tem a visão da igreja, de Cristo, ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos. Né? Ele fala de Deus com vários diademas. Né? Então, como se fossem chifres, né? Expressão do poder. Então, a gente entende que não é, de uma forma, um número em Apocalipse não é algo literal, né? Mas os números, a numerologia apocalíptica, ela traz um significado. Por exemplo, quando você lê o capítulo de número 7, fala de 144 mil, né? Só esse valor aí já daria um outro podcast. Uhum. 144 mil, que são 12 tribos do Antigo Testamento, né, do povo de Israel, 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144, e vezes um número 1000, que é um número 1000, a ideia de completude, a ideia de que não falta nada. Então, quando a gente fala do amilenismo, que é o período em que Jesus está reinando com os cristãos no céu, que é o período que o evangelho está sendo pregado, que é o período que Jesus está reinando através da igreja na terra, o evangelho está sendo anunciado, e que é o período que Satanás está preso no sentido de que o poder dele está limitado. Então, esse é o período de 1000 anos espirituais. Né? Não é um tempo literal, não vamos contar 1000 anos, né? Como a famosa frase, né? Vai chegar 1000, 2000 não passará. Não existe isso na palavra de Deus. Então, é um período completo, sempre quando a gente lê a ideia de 1000 ali, é um período completo para falar do reinado de Jesus com a igreja dele. E depois desse período de 1000 anos, que corresponde ao tempo da pregação do Evangelho. Se você ler Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do verso 9 ao 11, os nossos irmãos que estão lá no céu estão conscientes e perguntaram a Jesus: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar sobre a terra para vingar o nosso nome? E aí Jesus fala: até que se complete o número dos vossos conservos, que estão para ser mortos por causa da palavra. Então, até que todo eleito de Deus seja salvo, até que todo o povo de Deus ouça o evangelho e seja salvo, Jesus não volta. Né? E aí é necessário que nesse período da pregação do evangelho, mais para o final, né, se manifeste o homem da iniquidade, grandes sinais vão na natureza, né, a gente encontra isso, e depois, então, Jesus aparece no céu, né, o sinal, a manifestação, e é onde acontece a ressurreição de justos e ímpios, né? Ressurreição, uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte, diz a palavra. Quem estiver vivo e for do Senhor, né, como Paulo fala em 1 Coríntios, vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, porque o corpo corruptível não pode herdar o que é incorruptível, né? Não pode herdar o reino celestial, santo. Então, quem estiver vivo vai ser transformado. E aí, então, esse povo, tanto aqueles que ressuscitaram para a vida, quanto aqueles que estiverem vivos, né, vivenciando aquele momento que até poucos momentos era a grande tribulação, mas agora, como Jesus fala, né, quando vocês virem todos esses sinais, elevem os vossos olhos aos céus e se alegrem, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. E aí, então, onde acontece esse arrebatamento, que é a igreja do Senhor sendo elevada às alturas e estará para sempre com o Senhor. Né? E aí acontece nesse momento também, quando a igreja é elevada, a destruição dos ímpios, das obras do ser humano na terra, como Pedro fala, né? A derrota de Satanás, o julgamento final de Mateus 25 e o estabelecimento do Estado eterno. Né? Tudo isso para o amilenista não são eventos separados cronologicamente. Né? São eventos que acontecem concomitantemente, são eventos que acontecem praticamente ao mesmo tempo.
Eu estou citando mais ou menos uma ordem aqui, que é o que a gente percebe na palavra de Deus, até uma ordem lógica, né? Primeiro, o Jesus volta, o povo ressuscita, e quem tiver, que for deles, é elevado às alturas. E aí depois acontece a destruição dos ímpios e tal, e a derrota de Satanás. Então, o amilenismo vê assim, vê esses 1000 anos não como literais. E a vinda de Cristo visível, né? Diferente do outro que tem aquela vinda secreta ali, né? Sim, o Daniel mencionou isso em quase todos os momentos, né? E eu até separei um texto para falar, né? Se a gente lembrar aqui de Mateus 24:30, né? Quando Mateus registra nas palavras do Senhor: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra se lamentarão. Ou seja, eles estarão conscientes, né? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, né? Então, todos os povos da terra vão ver, todos os povos da terra se lamentarão. E isso demonstra o quê? Consciência de que algo está acontecendo e que eles perderam a oportunidade de salvação. Muito bom mesmo. Daniel, quer completar alguma coisa? Então, a visão amilenista, né, sobre esse reino de Cristo, ela tem essa visão desse reinado não literal, mas um reinado de Cristo através da sua igreja, né? Como o pastor falou aí sobre a vinda de Cristo, que na nossa visão, o reinado de Cristo milenar que Apocalipse 20 fala, ele começa da vinda de Cristo ao mundo. Em Mateus 12 tem um texto muito interessante, onde Jesus Cristo, né, o pastor das nossas almas, estava expulsando demônios, e isso criou uma murmuração dos fariseus, né, porque o demônio era cego e mudo, e esse milagre que Jesus fez essa cura, né, essa expulsão demoníaca era tão grandiosa que os fariseus, não tendo mais recursos para poder desmerecer Jesus, eles apelaram, né? Aí o verso 24 diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: ele não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o teu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode entrar alguém na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Jesus está dizendo o quê? Que essa derrota, né, que essa expulsão demoníaca fora do comum que Jesus fez nessa pessoa que estava endemoniada, a resposta para Jesus, para a descrença dos fariseus, é o seguinte: olha, o que eu fiz aqui é pelo poder do Espírito Santo. E se o poder do Espírito Santo está repelindo o diabo, se o diabo está perdendo, é porque o reino de Deus chegou. Eu, com efetividade, trouxe o reino de Deus para o mundo. Então, é nessa visão que o amilenismo interpreta o reino milenar de Cristo. Por quê? Satanás vem enganando as nações desde lá do Jardim do Éden, né? Enganando o mundo, mantendo países, nações, né? Você vai ver a Síria, Babilônia, o Império Grego Macedônio, o Império Persa, o próprio Império Romano. Você vai ver todos esses países, as nações de Canaã, o que eles tinham em comum? A idolatria. Nações e nações presas a idolatrias, né? Israel mesmo foi atraída por essa idolatria, mas quando Cristo vem, ele começa a triunfar sobre o diabo, e quando ele prega a verdade, ele sobrepõe a mentira de Satanás. A gente vê isso ali no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho. Você pode ver que tem uma grande revolução espiritual, existe uma abertura de olhos. Por quê? Porque os romanos, então, que adoravam os deuses, que adoravam Zeus, Poseidon, Atena, todo o panteão grego-romano, começam a aderir e crer no cristianismo. E a gente vê até ali no livro de Atos, né, os ourives, os homens que trabalhavam com as imagens da deusa Diana, lá na cidade de Éfeso, ficaram desesperados, porque o apóstolo Paulo pregava com tanto poder do Espírito Santo que as pessoas estavam abandonando o templo, estavam abandonando a adoração aos deuses, e eles se viram ameaçados. Quer dizer, é o poder do Espírito Santo, o poder da pregação da igreja sendo efetivo e vencendo todo o engano que o diabo manteve, controle que ele teve sobre as nações.
A gente vê na própria tentação de Cristo, quando o diabo tentou Jesus, ele falou o quê? Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos esses reinos do mundo. Eu tenho poder. Só que Cristo faz o contrário, ele não adora o diabo, muito pelo contrário, ele derrota o diabo pela pregação do evangelho e vai dominando todo o mundo pela pregação, né? Pelo convencimento do evangelho e pelo poder do Espírito Santo que tirou milhares e milhares de pessoas do engano. A gente vê hoje a Europa como um todo, ou os requisitos, né, do Império Romano que sobrou. Tipo, se você pensar que há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, as pessoas adoravam, subiam no templo e adoravam aquelas imagens e isso cessou? Isso cessou por quê? Por causa do triunfo do evangelho. Se a gente pensar que 2000 anos atrás existia um culto, e quem hoje adora Zeus, quem hoje adora Atena, quem hoje adora personagens do panteão grego-romano? Ninguém. Por quê? Porque o cristianismo conseguiu convencer os homens de que os deuses não eram deuses, e que só existia um Deus, que só existia um Salvador, Jesus Cristo. Então, é assim que o amilenismo interpreta esse triunfo de Cristo sobre Satanás, né? O evangelho se espalhou pelo mundo todo. E Cristo tem os seus seguidores nos 4 cantos do mundo. No continente americano, na América Central, na América do Sul, na China, na África, no Japão. Aonde estiver um cristão que crê em Cristo como Salvador, o reino de Deus está estabelecido lá. Muito bom, cara. 2 numa cama, um será levado, no céu haverá aviões desgovernados e pilotos também arrebatados. Na terra grande confusão, o que será que a todos engoliu? O padeiro, a secretária, o motorista, o jornalista, o executivo e as crianças subiram na esquina do pecado. Aí a gente sai desse bloco extremamente teológico, né? E às vezes não é nem sempre a pegada do RP, né? Mas eu acho que foi muito necessário para que o nosso ouvinte, né, cara, que ele tenha pleno conhecimento de que existem visões divergentes, existem visões que se encaixam mais harmoniosamente nos textos bíblicos, né? Outras que nem tanto, como a gente viu aí. Mas para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês e que isso ficasse para o nosso ouvinte, porque eu vou ser muito franco. Eu aqui hoje, eu faço o papel do ouvinte. Eu sou de uma denominação, Igreja Presbiteriana, como os ouvintes sabem, que teologicamente ela é adepta do amilenismo. Mas não é um assunto que eu estudei profundamente, não é um assunto que eu busco com frequência. A gente meio que toma como verdade aquilo que a gente foi criado, né? Aquela doutrina que a gente foi criado, mas não é um assunto que eu busco ali com afinco, né? Sendo muito franco. Mas o arrebatamento é bíblico. Ele vai ocorrer, como a gente viu, né? Cristo vai voltar e a sua igreja vai subir. E eu queria saber de vocês, começando pelo pastor Diego, qual é a grande mensagem que o arrebatamento traz para a humanidade? Então, é algo maravilhoso, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 13 em diante, ele começa falando assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então ele está escrevendo aos cristãos para que não fossem consumidos por excessiva tristeza, como outras pessoas que não têm esperança. Então ele está falando de esperança. Pois, verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, ou seja, na volta dele, os que dormem, ou seja, aqueles que estariam mortos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque, ou seja, iremos antes dos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram em Cristo
vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, e aí eu quero acrescentar aqui a ideia de 1 Coríntios, capítulo de número 15, que ensina que nós seremos transformados num piscar de olhos, né? O nosso corpo será glorificado. Por que o cristão não precisa passar pela morte na volta de Jesus? Por que o corpo dele vai ser transformado num piscar de olhos? Porque Jesus já pagou o preço do nosso pecado. Por que os ímpios terão que morrer e depois ressuscitar? Porque eles não foi pago o pecado deles. Então eu creio que os ímpios, é uma informação que a Bíblia não dá, mas eu tiro essa informação por inferência, né? Os ímpios, eles não serão transformados num piscar de olhos. Eles morrerão com a manifestação da volta de Jesus e os eventos cataclísmicos que estarão acontecendo, né, que irão acontecer, e morrerão e depois irão ressuscitar eternamente para o julgamento eterno, né? E aqui ele completando, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, da onde que vem o arrebatamento? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 17. Né? Muitas outras visões, eu estou fazendo essa pausa para poder explicar, porque muitas outras visões elas vão tirar a ideia de arrebatamento ou rapto secreto da igreja de outros textos bíblicos. Se você for fiel à lógica aqui do texto, né, a ordem que o texto está apresentando, não tem muito para onde correr. Então, assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, ou seja, a atmosfera. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Jesus, antes de ir, ele diz, eu vou e volto para vocês. Não deixarei vocês sozinhos. Então ele fez uma promessa de ir preparar lugar e voltar. A grande esperança do cristão é um dia encontrar-se com o nosso Senhor. Imagina tudo aquilo de quem nós ouvimos, o nosso Senhor que morreu na cruz, que deu a vida, que deixou a sua glória, o Criador do universo. A Bíblia fala que por meio dele e para ele tudo foi feito, tudo subsiste por causa do poder dele. Ele é a expressão exata do ser de Deus, foi Deus andando na terra. João testemunhou falando, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos aqueles que os profetas, ele é aquele de quem todos os profetas falaram. Imagina tudo isso que nós temos vivido, toda a nossa esperança, a centralidade do cristianismo. É isso que nós almejamos. Né, estar com Jesus Cristo. Então, falar do arrebatamento é falar daquele momento em que nós seremos separados de toda a maldade do mundo e teremos a nossa completa redenção. Então, é estar para sempre com o nosso Senhor, estar para sempre com aquele que nos salvou, com aquele que deu a vida. Por isso, Paulo termina, ele fala de esperança, ele fala de estar para sempre com o Senhor Jesus. E ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se tem alguém que enfrenta luta, tribulação, né, grande tribulação, como a igreja passa, nós cremos que a igreja, a gente não mencionou aqui, mas o amilenista ele acredita que passa pela grande tribulação, né, o que aconteceu com os primeiros cristãos, na igreja primitiva, e cristãos ao redor do mundo durante toda a história têm sofrido, têm sido mortos. E o que motiva a gente continuar? É a certeza de que mesmo mortos, um dia o nosso Senhor, que é fiel e prometeu, vai voltar e nós iremos ressuscitar e estaremos para sempre com o Senhor. Aí tem que dar um aleluia, um glória a Deus. Né? Cara, é para encher o coração de alegria, né? É para ansiar por esse dia, né? Quando a gente olha para... Voltando lá no começo da conversa, né? Quando a gente olha para a cultura pop, é tudo para dar medo, né? Tudo assim, vai ser desesperador, vai ser tal, mas pro cristão, pro salvo, não, cara. Né? Na verdade, pro salvo é a redenção, né? É o ápice de toda essa história, né? Que a gente passou nossa existência acompanhando e crendo e estudando, né? Isso é... Se não trouxer alegria ao coração, cara, nada mais traz, né? É verdade, é verdade. Quando Jesus volta, a gente não apenas é levado para a presença dele, mas a gente ouve, vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E não tem melhor coisa, é o alvo, né? É o propósito da nossa vida, da nossa existência. O arrebatamento, Rodrigo, acho que ele traz para a igreja a certeza de consumação, né? A certeza de que Cristo vai vencer, a certeza de que uma vida de dedicação ao Evangelho
vai valer a pena porque Cristo vai concretizar a sua obra na igreja. Ele volta para nos resgatar, ele volta para trazer o destino final do mundo e a igreja vai, a partir desse momento, viver o tão sonhado reino de Deus na plenitude, no gozo, na alegria de viver a eternidade. Então, o arrebatamento ele traz para mim fortemente essa mensagem de esperança, de que tudo que nós estamos vivendo agora, toda tribulação, perseguição, luta para viver em santidade, para lutar contra o pecado, resistir às coisas que surgem para atrapalhar a gente na caminhada ou surgem para a gente ter dificuldade de evangelizar, de trabalhar na igreja e o que for, tudo que nos cerca vai valer a pena porque Cristo vai concretizar a sua obra e nós viveremos com Ele eternamente no novo céu e na nova terra. E claro, é sempre bom a gente pensar que quando Cristo falou o Evangelho de Mateus ali no capítulo 24, no seu sermão profético, quando chegando ali no finalzinho, Cristo falou sobre parábolas que falavam sobre a igreja se preparar. A gente tem a parábola do servo bom, do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. A igreja sempre tem que pensar nisso, na sua prontidão, na sua santidade, de estar pronta para esse encontro com Cristo. Estar pronta no sentido de estar apto, mas também de estar pronta de sempre estar fazendo aquilo que Deus falou, que é evangelizar, que é perpetuar o evangelho pelo mundo. A gente não pode esquecer essas duas coisas. Pregar o evangelho e viver o evangelho. Então essa é, para mim, a mensagem de esperança. Que todo o nosso trabalho não é vão e que Cristo vai consumar a sua obra na vida da igreja. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer aí, Daniel. Obrigado pela tua participação, tá bom? Faça aí suas considerações finais. Se você quiser deixar alguma recomendação para o nosso ouvinte aí, fica à vontade. Sim. A minha recomendação é a série de sermões do pastor Leandro Lima. O pastor Leandro Lima é o pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que fica em São Paulo. O Rodrigo estava falando sobre a situação dele, de que, embora estivesse na igreja presbiteriana, tinha muito tempo que não lia ou não procurava se aprofundar. E eu lembro que a gente, na igreja presbiteriana, a gente estuda sobre escatologia quando a gente faz ali a classe catecúmenos. A gente entra nos principais pontos da teologia reformada e escatologia é um deles. Então eu lembro quando eu era garoto, tinha 16 anos, eu estudei isso, fiz a minha profissão de fé na igreja, etc. E nunca mais também eu voltei a me aprofundar no assunto. De um tempo para cá eu tive contato com o material do pastor Leandro Lima e essa é a minha recomendação. O pastor Leandro Lima é o pastor presbiteriano. Ele tem uma série de 25 sermões onde ele faz uma exposição completa do livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22 e apresenta toda a visão amilenista e toda a linha interpretativa do livro de Apocalipse segundo a visão amilenista. Então os nossos ouvintes, que possam ser de linha pré-milenista, linha dispensacionalista ou de linha pós-milenista, eu acho que não tem nada demais a gente estudar, conhecer as outras linhas, conhecer as outras visões e é uma oportunidade de você conhecer o amilenismo mais aprofundado, o que o amilenismo pensa, porque aqui no programa a gente tem pouco tempo, a gente também não quer fazer um programa de, como o Rodrigo falou, não é a intenção do nosso podcast ser um programa de teologia voltado totalmente para a teologia, embora a gente sempre entre nos pontos teológicos, mas a gente não tem como falar sobre tudo com grande profundidade. Então essa é a oportunidade que você tem para estudar. Eu mesmo, quando tive contato com esse material, procurei o material das outras visões, quer dizer, eu tive estudando o livro de Apocalipse, tanto na visão milenista quanto na visão pré-milenista. É sempre bom a gente procurar ler e enriquecer o nosso conhecimento. Então fica a minha indicação, porque o pré-milenismo dispensacionalista é mais popular, o histórico também, e as pessoas podem ter a oportunidade de conhecer o amilenismo. Então a minha indicação é essa. Invencíveis, Cristo e sua Igreja no Apocalipse, pastor Leandro Lima. Beleza, cara, valeu mesmo. Diegão, queria te agradecer também, cara. Obrigado, pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu sei da tua correria aí, Eu sei como é que você é atarefado, mas tirou um tempinho para estar com a gente aí e foi bênção. Obrigado. Vou deixar o microfone aí para você, cara, se você quiser fazer suas considerações finais. Se você tiver alguma recomendação para fazer também, você fica à vontade, meu amigo.
Duas recomendações. A primeira é, leia o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse não é um livro para você ter medo, né? Muitos cristãos têm medo de ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi dado para consolar uma igreja que estava sendo perseguida. Então é um livro de esperança, né? E ele trata da maior mensagem, que é a consumação de todas as coisas, novo céu e nova terra. Então leia o livro de Apocalipse, estude, né? E busque bons livros sobre o livro de Apocalipse. Agora, a segunda orientação, a segunda recomendação, um livro chamado A Vida Futura Segundo a Bíblia, de William Hendrickson. É um livro que trata vários temas, né, dentre eles o arrebatamento, vários temas, e ele trata de forma bem rápida, né, dando muitas referências bíblicas. Esse livro baseado na visão amilenista, né, aquilo que nós entendemos que segue de uma forma equilibrada aquilo que a Bíblia ensina. Então, o livro do William Hendrickson, A Vida Futura Segundo a Bíblia. É um ótimo livro para você ler, estudar e aprender mais sobre esses assuntos. Legal, cara. Obrigado mais uma vez pela tua participação. E lembrei aqui agora, você está falando sobre ler o livro de Apocalipse, mas você tem um estudo gravado, né, lá no site da nossa igreja, né? Ah, sim, Rodrigo, obrigado. Eu não queria fazer propaganda, mas você já fez, né? Fala aí, cara, fala aí pro nosso ouvinte aí, como é que é? No nosso canal da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, é IPB Conselheiro, né? Você encontra tanto no YouTube quanto no Facebook. No YouTube, IPB Conselheiro, e você localiza lá uma playlist chamada Estudos em Apocalipse. E aí você vai ter 21 estudos, 22 estudos lá, cada estudo num capítulo, né? E aí a gente trata explicando os detalhes, né, do livro de Apocalipse como um todo. São 22 estudos lá. Playlist, Apocalipse, canal IPB Conselheiro no YouTube. Show de bola. O link está na descrição desse episódio e nosso site, resistenciapodcast.com. Tá? Eu sempre ressalto que se você usar o aplicativo, usar o Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, você não vai ter os links na descrição do episódio. Tá? Então você acessa o nosso site, resistenciapodcast.com, e aí vai estar tudo lá na descrição para você assistir o estudo ou ter acesso aos livros e tudo mais que a gente comentou nesse episódio. Queria agradecer também a você que ficou com a gente aí até o final. Muito obrigado, tá, por estar com a gente. Ajuda a gente a compartilhar o Resistência Podcast. Joga nos grupos, joga nas redes sociais e ajuda a gente a alcançar um número maior de pessoas. Se você quiser participar com a gente, conversar com a gente, tem a Confraria Resistência Podcast no WhatsApp. Então você vai entrar também na descrição de todo episódio lá no nosso site. Tem o link de convite. Você clica lá, entra e vem trocar uma ideia com a gente na Confraria. Vai ser muito legal. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por tudo e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Diego Cozendei. Eu sou o Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.